Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até vocês temas arcanos, temas que promovem a elevação da consciência. E hoje não poderia ser diferente, porque vamos abordar um dos assuntos axiais do esoterismo, do ocultismo, que é a tradição esotérica universal. E para dar conta de um tema tão robusto, não poderia ser diferente. Nós temos um convidado mais do que especial hoje conosco. Ele é um teosofista nacionalmente reconhecido e uma pessoa altamente gabaritada. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, né, e acione o sininho, porque isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E quem vem conversar conosco hoje é o Fernando Mansur, que é radialista, professor, escritor. Como eu disse, ele é um teosofista nacionalmente reconhecido. Ele é locutor de rádio, atuando em várias emissoras do Rio de Janeiro, continua prestando serviços na JB-FM, também fez doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ, tem livros publicados, assina a coluna dominical Alegria no Ar, no jornal O Dia do Rio de Janeiro, e atualmente mora em Florianópolis, apresentando o programa Cá Entre Nós, na TV Floripa, canal 4 da NET, disponível também no YouTube. Então você confere lá o programa Cá Entre Nós. Então é essa pessoa tão experiente aí que vem conversar conosco. Tudo bem com você, Mansur? Oi, Jamil, muito obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande estar com você e com seus espectadores. Muito obrigado. A alegria é toda nossa, Mansur, e a honra também. Meu irmão, antes de a gente entrar no assunto, né, me conta como é que começou a tua busca espiritual, como é que começou o teu interesse por esses grandes temas arcanos? Sim, eu sou mineiro, né, de Ponte Nova, Minas Gerais, ali pertinho de Ouro Preto. Lá eu fui coroinha, né, ajudei missa, ajudei a explicar a missa quando passou para português, aí fiz o teste para a Rádio Ponte Nova, começou aí minha cadeira radiofônica, digamos assim. E que eu fiquei 50 anos, né, trabalhando em rádio até 2017. E depois eu fui para o Rio, né? Lá eu estudei na UFRJ, me tornei professor e conheci a Sociedade Teosófica, comecei a frequentar, me tornei membro em 1985, né? Antes eu tive passagens assim também pelo Espiritismo, frequentei, procurei ler, estudar, entender um pouco, e a Sociedade Teosófica me abriu assim uma nova perspectiva, né? Comecei a ler, comecei a me interessar pelos temas, e há 5 anos, digamos assim, me mudei aqui para Floripa, conheci a Josi, minha esposa, e ela é muito interessada na doutrina secreta. Então, aí que eu comecei a estudar a doutrina secreta. Nós fomos para San Rafael, na Argentina, participar de uma escola de verão com o Martin Leiderman, que é um profundo conhecedor da doutrina. Lá ele estava dando um curso sobre antropogênese, né? Nós ficamos lá uma semana. Lá eu encontrei um livrinho precioso que eu acho que aí começou a mudar a minha vida teosófica, né? Num outro degrau, digamos assim, o patamar, o nível de interesse, né? Porque tudo é importante, a gente vai colocando uma pedrinha aí na nossa estrada. Eu encontrei lá os diálogos de Blavatsky com seus alunos, o Transactions of the Blavatsky Lodge, né? Que você mostrou, você recebeu de presente da Editora Teosófica, eu vi aquele programa, você mostrou vários livros. Eu fiz aquela tradução, a Editora Teosófica publicou. Em seguida, nós recebemos de Alberto Brum a cópia em inglês desse livro aqui, que são as atas completas, as instruções não publicadas de 1889, não é? Os diálogos de HPB com seus alunos. Eu vi que você ficou muito interessado também em ter esse livro, né? Já viu? É extraordinário. Nós ajudamos na tradução. O Zé Manuel Anacleto, lá de Portugal, do CLUC, Centro Lusitano de Unificação Cultural, publicou, né? E foi aí foram surgindo outros livros, e eu comecei a me interessar, junto com alguns amigos, em publicar alguns desses livros. Então a gente criou o que nós chamamos de Projeto Pioneiros. Tem um livro do Damodar, que é Damodar e os Pioneiros do Movimento Teosófico, sobre Damodar, né? E outros. E aí nós escolhemos alguns artigos
e publicamos esse livro, que é muito interessante, compilado por Sven Eek, né? E foi aí foi surgindo outro livro, alguém traduzindo, nós nos cotizando, né, para publicar, doamos para a Sociedade Teosófica, e é isso. A nossa estrada tem sido principalmente agora nessa edição de livros, viu, Jamil? Sem dúvida, Mansur, você é um dos homens fortes, se não for a pessoa de frente, né, nesse trabalho maravilhoso que está resgatando essa literatura teosófica dos primeiros tempos, né, os soldados da primeira hora da Sociedade Teosófica. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para o final da entrevista, mas eu gostaria de começar, Mansur, já que você fez toda essa introdução, né, e citou a doutrina secreta, e como o nosso tema tem a ver com a doutrina secreta, né, a tradição universal, como é que você explicaria para esse pessoal que está nos assistindo e que não tem tanta familiaridade, o que é esse corpo de conhecimento que vem atravessando a história e que vem trazendo essa sabedoria da qual Blavatsky se tornou uma das arautas? O que é essa sabedoria? Sim, a sabedoria universal, a sabedoria das idades, a religião sabedoria, a teosofia, né, Brahma Vidya, que sempre esteve presente, né, na história da humanidade, porque os reis divinos, os seres iluminados, os mestres, os Mahatmas, sempre acompanharam a humanidade, né, Jamil, em todos os estágios do nosso desenvolvimento. Na terceira raça raiz, depois a gente ganha a mente, ou temos a mente ativada, digamos assim, né? Hoje nós estamos na quinta sub-raça da quinta raça raiz, para usar uma terminologia teosófica dos primeiros tempos, e sempre esses mestres estão nos acompanhando. E no século XIX, nós estávamos num determinado ponto ali da idade chamada Kali Yuga, que é a idade mais densa, né? Nós estamos passando, mas houve uma brecha ali, digamos assim, né? E os mestres que conhecem tudo isso, todos esses movimentos, né, astronômicos e cíclicos, viram que era a chance de relançar esse conhecimento para o mundo. E eles estavam procurando, há décadas e décadas, uma pessoa que pudesse corporificar esse projeto no seu lado esotérico. E encontraram, finalmente, Helena Petrovna Blavatsky. E precisavam de alguém também para estruturar corporalmente, fisicamente, essa instituição, né, que iria abrigar esse conhecimento e difundi-lo para o mundo, que foi o coronel Henry Steele Olcott. Então, essa dupla, cada um com o seu trabalho, né, os mestres falando, Blavatsky cuida da parte esotérica, o coronel Olcott cuida da parte administrativa. Foi feito esse esforço, esse gigantesco esforço de abalar aquelas estruturas arraigadas, dogmáticas, onde a humanidade estava imersa, digamos assim, né? De um lado, um dogmatismo muito forte, do outro lado, um cientificismo também predominando, né? Um materialismo à flor da pele, e Blavatsky precisou chegar para trazer de novo esse conhecimento ao mundo. E na modéstia dela, na humildade, na sabedoria dela, ela dizia, eu apenas dei o laço, não é? Que envolveu esse buquê de flores de conhecimentos eternos e os transmiti para a humanidade. Não é? Eu acho que eu posso resumir assim, mas à medida da conversa nossa, eu posso também trazer outros detalhes, né, dessa história tão especial, né, Jamil? Com certeza, Mansur. E eu li em algum lugar que Blavatsky falou que naquela época, nesse ciclo que você explicou tão bem, né, se abriu quase que uma janela cíclica para essa irrupção de sabedoria divina, né, que até então tinha sido preservada, né, estava mais secreta. Eu li em algum lugar que ela falou que tinha sido revelado naquela época tanto o conhecimento esotérico quanto a humanidade estava preparada para receber naquela época, mas que havia ainda um corpus ainda muito maior. É verdade isso? Exatamente. Ela levanta uma ponta do véu, né? Em 1875, a Sociedade Teosófica é fundada em Nova York. Ela vai escrever aí Isis Sem Véu. O próprio fato dessa escrita acontecer, da maneira como aconteceu, já é um dos fenômenos mais extraordinários, né, da história da humanidade, né? Então, só isso já é um fenômeno assim, que mereceria a atenção de todos os ocultistas, dos homens de ciência. Como é que pode ser possível isso, né? Então, acho que Isis Sem Véu primeiro, e depois, né, ela vai para a Índia,
escreve diariamente para jornais, ela vai ter os seus livros compilados, todos os seus escritos compilados posteriormente por Boris Dezirkov, né, sobrinho neto dela, que compilou os famosos Collected Writings, né, que são 14 volumes e mais um 15º com o índice remissivo. E não sei se você sabe, a Marli Winkler está traduzindo os Collected Writings, está disponibilizando na Amazon, né? Eu até já adquiri um também em papel, um dos volumes dos Collected Writings em português. E lá na Europa, né, depois acontece muita coisa na história da ST, né? E Blavatsky sai da Índia, né, vai para a Europa, passa por alguns países, depois alguns amigos a levam para Londres, onde ela, com a ajuda desses companheiros e companheiras e amigas e discípulas ou estudantes, né, vai escrever não só a Doutrina Secreta, né, em 2 volumes no original, Cosmogênese e Antropogênese, mas também A Voz do Silêncio, A Chave para a Teosofia, vai ter o seu grupo interno, né, o Inner Group, né, que também tem, esse livro está publicado também, e, enfim, os comentários sobre a Doutrina Secreta. É um trabalho hercúleo, né, que só poderia ser feito se tivesse a assistência desses grandes seres. Com certeza, inclusive eu também lembro que foi feita uma pesquisa quando ela estava ainda escrevendo Isis Sem Véu, um dos teosofistas, eu não lembro se foi o Judge, não lembro quem foi, mas que falou, não é possível que essa mulher, sem literatura de apoio, faça tantas citações de autores antigos e modernos. Ele não acreditou, ele pegou uma coletânea daquelas citações e foi para a biblioteca para ver se correspondia mesmo, que estava tudo correspondendo, né? Então ela acessou um arquivo cósmico de conhecimento. Cósmico, isso. E como você disse na pergunta anterior, ela só levantou um pequeno véu. Ela só poderia levantar um pequeno véu em Isis Sem Véu, aprofundou, levantou mais um pedaço do véu na Doutrina Secreta, mas ela disse, como você afirmou muito bem, que foi só uma pequena ponta que foi levantada. Que ela não pôde, por exemplo, nas instâncias de Dizian, não é? Ela só pôde publicar algumas, e ficaram dezenas sem poderem ser publicadas, sem poder ser publicadas. Então, Jamil, você sabe que os mestres, eles preveem a gota certa, a dosagem certa para ser transmitida ao mundo. Num livro do Judge, Ecos do Oriente, uma compilação dos escritos dele, no volume 3, tem alguns ensinamentos esotéricos, né, que ele transmite, e esse livro está publicado, né, eu baixei aqui em PDF, e tem uma parte que ele fala, respondendo a um aluno dele, né, depois da morte de Blavatsky, os mestres se afastaram. Ele diz, não se afastaram, mas se recolheram. Eles deixaram seus discípulos, eles estão inspirando certamente, né, discípulos aí no mundo inteiro, né? Tem pessoas aí trabalhando dentro dessa grande fraternidade, mas eles sabiam que aquele conhecimento derramado sobre a humanidade era o suficiente para desarrumar aquelas estruturas arcaicas e sedimentadas, né, e dogmáticas. Mas se eles dessem mais, inverteria o processo e haveria uma reação que prejudicaria essa abertura. Olha só. Então, tudo é muito bem planejado por aqueles que sabem. Bom, Mansur, vamos entrar então na questão da teosofia ou doutrina secreta, sabedoria divina. Como é que você resumiria o que é essa sabedoria, ou do que ela trata, para quem quer se ambientar com o tema? Sim. Ela trata, por exemplo, do início de toda a nossa manifestação, né, dos Manvantras. Esse é o primeiro volume, Cosmogênese. E depois, né, dela descerrar esse véu extraordinário que é a manifestação, que é o Manvantara, né, como é que se deu, ela vai chegar na antropogênese, que é a nossa chegada, a chegada do ser humano nessa vida. Então, aqueles estudantes, né, que sentem que a sua alma pede esclarecimentos nesse sentido, humildemente, eu acho que vai se curvar diante dessas informações que estão aqui e aprofundar-se nelas na medida do seu conhecimento, da sua estrutura, ir devagar, porque é muita coisa, é muito conhecimento. Tem almas que já estão preparadas, né? Então elas pegam o livro e, já recorda tudo,
não é? Annie Besant, quando foi escolhida por um editor para ler o livro e fazer a resenha, ela leu e falou, poxa, minha alma está recordando tudo isso, está fazendo tudo sentido. Mas ela demorou um ano para o intelecto dela começar a absorver aquilo que a alma, de relance, percebeu, né? Então, nós precisamos entender que nós temos uma mente sutil, né? Manas, um aspecto mais superior, e tem manas, a mente, um aspecto mais inferior. É a mesma mente, mas com essas diferentes sintonias, uma puxando mais para cima, outra para baixo. Então, nós temos que ir na doutrina secreta, eu acho que com humildade, mas com muita alegria, porque esse conhecimento pôde ser dado à humanidade dessa maneira sistematizada, né, Jamil? Com certeza, você recordou bem, né? Ela começa falando desse mistério da criação, né? De onde tudo veio, né? Como é que tudo foi criado, como é que essas manifestações foram, né? E é interessante que uma concepção que ela traz, né, Mansur, ela inverte essa questão da criação, que geralmente a gente acha que veio do nada ou foi uma explosão, e ela falou, não, sempre houve, mas em diferentes manifestações, seria mais ou menos isso? Sim, são emanações. Inicialmente é uma irradiação, não é? O absoluto, a primeira proposição, o absoluto sobre o qual nós não podemos falar nada. Mas existe um movimento abstrato, absoluto, existe a duração, existe o espaço abstrato, absoluto, existem as irradiações do logos, não é? O primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, cada um lançando sobre o cosmos com K, não é? Porque tem o cosmos com K, que é esse grande cosmos, e o com C, que é o nosso cosmos, o mais relacionado ao nosso sistema solar. Então, todas essas forças extraordinariamente gigantescas, as hierarquias, né, dos Arris, de Anchorrans, a força de Forrat, que é a grande eletricidade, né, que une tudo, que eletriza tudo, que faz tudo ter vida, né? Em cada plano também Forrat tem uma característica, pode ter uma denominação, e mostrando que em todas as tradições essas diferentes palavras ou ideias nome estão presentes. Blavatsky trouxe, não é, as instâncias lá do Tibete, do Oriente, com aquelas línguas, expressões, sânscrito, por exemplo, né, condizentes com aquela tradição. E ela teve muita dificuldade, como você sabe, Jamil, de transliterar essas ideias para o inglês. Ela falou, o inglês, as línguas ocidentais são muito difíceis de darem conta, elas não conseguem dar conta de um termo, por exemplo, que o sânscrito, uma palavrinha ali, já descortina um universo de significados. E já em Isis Sem Véu, indo tão longe, mas nem tanto, ela escreve sobre a Índia e o Egito, mostrando como essas civilizações, que o Ocidente às vezes se gaba, né, de ter sido inovador em muitas facetas do conhecimento humano, e ela vai mostrar ali, em 2 capítulos, em Isis Sem Véu, que eu estou falando agora, um sobre o Egito e outro sobre a Índia, como essas civilizações foram pioneiras e realizaram coisas absolutamente incompreensíveis e inimagináveis para uma mente ocidental. Então, realmente, ela veio mostrar, olha, Ocidente, não é bem assim, não é como vocês pensam, não. Tem muito mais coisas aí do que sonha vossa vã filosofia. Outro ponto interessante que Blavatsky fala, Mansur, é sobre uma diretriz que foi dada por um dos mestres. Ela até fala qual que foi, que no último quarto de cada século, essa comunidade de mestres deveria fazer um esforço, né, maior para dar uma porção de conhecimento maior de esotérica para a humanidade. Blavatsky fez esse esforço no último quarto do século XIX. Tem alguma coisa a ver, né? Totalmente, totalmente. Se não me falha a memória, mais ou menos no século XIII, Tsongkhapa, não é? Ele transmitiu à hierarquia esse desejo, não é? E esse pedido para que em cada final de século fosse feita uma tentativa de lançar essas luzes, né, sobre a humanidade, né? E para toda ela, mas alguns continentes, digamos assim, algumas áreas do nosso planeta estavam mais necessitadas, né, já que estavam mergulhadas numa ignorância espiritual maior. Então, esse esforço vem sendo feito permanentemente. No século XIX,
há esse êxito quando a hierarquia encontra HPB, né, para fazer esse trabalho em nível mundial e público, externo, né, como você mencionou também. As escolas de mistério sempre existiram, fechadas, né, mas ali estava na hora de abrir um pouco mais esse conhecimento. Alguns mestres foram a favor, outros acharam que ainda era temerário, que a humanidade não estava preparada, mas é como o mito de Prometeu que se repete, não é? Em homenagem ou para pensando naqueles seres que já estavam preparados e desejando esse conhecimento, essa hierarquia, principalmente através de alguns mestres, fizeram novamente esse esforço, né? Tomaram sobre si uma parte desse karma para nos ajudar, como Nimanakayas, né? Que são como seres que estão aí presentes em vários níveis, em vários planos, nos ajudar na nossa caminhada. Mansur, uma coisa interessante, antes da gente falar do Projeto Pioneiros um pouquinho mais, né, de todo esse movimento que você está trazendo, você falou muito bem, Blavatsky, ela veio para romper os dogmas religiosos e ela conseguiu, né, tanto que atraiu muita ira também, né, daquelas camadas religiosas que estavam fossilizadas, mas também ela chega num ponto da humanidade que o ceticismo científico estava no auge, né? O positivismo de Auguste Comte, aquele materialismo científico, o experimentalismo, e ela dá também um primeiro impulso, e tanto que o que abalou demais os acadêmicos, os pesquisadores e também historiadores, que ao contrário do que se pensa, né, esse conhecimento ele não vai sendo construído através de elaborações intelectuais gradativamente, que é como a academia vê, né? Mas existe um corpus que, né, que vem de, digamos, de sabedoria, que é imaterial, e que irrompe, e que alguns podem captar progressivamente. Então, como é que você vê essa sabedoria primordial sendo hoje, começando a ser reconhecida, que a gente vê já alguns autores, até na academia, já estão falando de hierohistória, já estão falando de conhecimentos, né, que se aproximam dessa visão, desse macro conhecimento que Blavatsky trouxe. Como é que você vê isso? Eu vejo como uma coisa gradativa, né? Ela, quando escreveu A Doutrina Secreta, ela disse, olha, esse livro daqui a 100 anos ele vai começar a ser entendido, porque as condições do mundo já estarão mais propícias para entender o que eu estou dizendo aqui, né? Então, acho que isso é um fato também. Nós estamos vendo hoje que a Doutrina Secreta está voltando a ser estudada no mundo, né, Jamil, em várias instituições, não só dentro das sociedades teosóficas, não é? Que tem Diadiar, Ponte Loma, Lute e outras instituições, né? O ITC, né? O International Theosophy Conferences, está reunindo também essas três principais instituições todo ano num grande encontro, e os ensinamentos são baseados em HPB e nas cartas, né? Você pode citar todos os autores que você quiser, mas tem que ter relação com esse ensinamento básico, estrutural, basilar da teosofia, né? Então, acho que tudo faz parte dessa previsão de Blavatsky. Então, hoje a ciência já tem vários ramos da ciência, não é só um campo da ciência, são diversas facetas da ciência. E a Blavatsky brigava muito com a ciência também, porque a ciência brigava com ela e ela dava o troco. Ela falava, né, ó, a ciência hoje diz uma coisa, amanhã ela diz outra, eu prefiro ficar com a sabedoria eterna, que não muda. Com certeza. Não era fácil, ela tinha uma língua ferina, né, e sabia o que estava falando. Mas hoje, muitos e muitos cientistas de várias partes do mundo já estão corroborando esses ensinamentos. Os mestres falaram que a ciência é uma grande aliada da teosofia, não é isso? E eu penso também, Jamil, nos cientistas orientais, nos cientistas indianos. Tem um que eu tenho um apreço todo especial chamado Jagadish Chandra Bose, que ele, não é, já fez a fadiga dos metais, comunicação com os outros reinos da natureza, com as plantas, inventou o rádio, né? Mas quem ganhou a fama foi só o Marconi aqui no Ocidente, e outros também. Tem aquele filme maravilhoso que passa de vez em quando, é o homem que imaginou o universo, que pensou o universo, sobre um indiano que vai para a Inglaterra. E isso, que ele, matemático, né? E que ele é rejeitado, mas tem um cientista da academia que, não, vem aqui, ele sente que tem alguma coisa ali, né? E esse indiano fala, não, essas fórmulas me vêm da minha deusa que me passa essas fórmulas. Eu as anoto e depois eu vou estudá-las.
Então, se você tiver uma abertura que um cientista oriental tem, né, eu acho que o cientista ocidental vai poder galgar, né, alturas muito maiores, mas sempre pensando na questão ética, na questão da moralidade, na questão do bem-estar da humanidade. Não tomar esses conhecimentos para benefício próprio, mas usá-los de uma forma altruísta, que é isso que nós estamos precisando. Mansur, maravilhoso isso. Você lembrou bem do Bose, né? Ele, inclusive, é citado no livro Autobiografia do Yogi, do Paramahansa Yogananda, né? O Yogananda encontra ele e vê ele realmente pesquisando. Ele foi o inventor do rádio, inventou lá o crescógrafo, né? Que podia se comunicar com as plantas. As plantas têm sentimentos, ele conseguiu comprovar em laboratório isso, que hoje está aparecendo através de outros pesquisadores. Ele já tinha comprovado isso muito tempo atrás. E me fala o seguinte, Mansur, para quem agora, que está nos assistindo, né, está fascinado, mas, meu Deus, que riqueza, eu quero me iniciar. Como é que você aconselharia? Por onde é que essa pessoa começa? Assim, qual que seria o livro primordial? Porque às vezes eu falo, se eu der a doutrina secreta para uma pessoa que não entende nada de teosofia, pode ser que ela leve um susto, né? Porque existe um roteiro ou não, necessariamente, para começar a se ambientar com essa tradição primordial, com essa sabedoria secreta, né? Com essa sabedoria divina, Teosófia, né? Existe um roteirinho? Sim, existe. Se você falasse com a minha esposa Josi, ela tem um roteiro que ela usa assim para estudar. Mas, Jamil, eu acho que a gente não pode esquecer do seguinte, da idade da alma da pessoa. Às vezes ela pega a doutrina secreta, uma pessoa pode se identificar imediatamente, sabendo que aquilo vai exigir esforço, às vezes anos de pesquisa. Outra pessoa poderia começar por A Chave para a Teosofia, de Helena Blavatsky, que é um livro de perguntas e respostas que ela escreveu justamente para introduzir a pessoa que estava interessada em teosofia, que às vezes poderia achar a doutrina secreta muito árida à primeira vista. A Chave para a Teosofia está editado também em português. Sabe? Mas eu acho assim, cada um deve ir com o seu próprio coração, com a sua própria intuição e ver, porque quando a gente está preparado, o mestre aparece. E pode ser através daquele capítulo ali que a pessoa estava procurando. Mas para fechar com chave de ouro, vamos falar desse livro, né, que veio através de vocês. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para o Paulo Batista, para o Anacleto, né, que são os nossos irmãos lá de Portugal, que, através do Paulo, que foi feita essa ponte com você, Mansur. Um abraço para ele. Que são os diálogos, né? Os diálogos da loja Blavatsky, que é um tijolão, e que, se não me engano, ficou perdido, não sei se ficou perdido, escondido por quase 100 anos, e vocês recuperaram, que é a Blavatsky falando informalmente com seus alunos, né? Então, para a gente fechar, fala um pouco desse livro, da importância dele. Esse livro é outro que vai ajudar muito ao estudante da doutrina secreta, porque é ela respondendo às dúvidas. Que é logo em 1889, um ano depois de escrita a doutrina, seus alunos se reúnem toda quinta-feira à noite para fazer perguntas. Blavatsky, eu não entendi, o que é Forrat? O que é emanação mesmo? Qual a diferença de emanação e irradiação? As cadeias, cosmos com K, com C, e ela vai falando das instâncias, explicando cada instância aqui. Isso foi um milagre, eu acho, assim, né? Porque Blavatsky falou que muitas coisas vão ser descobertas aí, né? Algumas já estão sendo, outras serão, que vão ajudar na nossa compreensão. Tem um teosofista maravilhoso que eu conheci há pouco tempo também, P. Wadia, ou Wadia, W-A-D-I-A. Esse é fantástico, fantástico. Ele fez parte da Sociedade Adyar até 1920, mas depois ele achou que os caminhos não eram o que ele estava achando que deveria ser daquele jeito. Ele sentia falta de HPB, dos ensinamentos, né, de Blavatsky, da doutrina, enfim. Então ele saiu pelo mundo, não é? Dando palestras sobre esses ensinamentos fundamentais. E ele depois se tornou da LUT, membro da LUT. Estavam com ele esses papéis, Jamil. Quem nos fala isso é o Michael Gomes, que é o historiador que faz o prefácio desse livro, né? Que ele é um historiador de Adyar, né? Conhece tudo, né, sobre a história, ou quase tudo, né? Que eu acho que outras coisas virão à tona também. E alguém
tinha esse material, foi parar em Los Angeles esse material. A pessoa, o Michael conta tudo isso na introdução, eu estou dando um panorama geral. Essa pessoa achava que esse material já tinha sido publicado. Aí aparece uma outra pessoa e pede para publicá-lo. Ele dá autorização, mas a coisa não vai à frente. Isso foi em 1992. Até que eles passam esse material para o Michael Gomes, que aí sim, em 2010, ele estrutura tudo, né? E é publicado esse livro, em 2010, em inglês, né? E há 2 anos a gente começou a tradução, e aí quando eu comecei, a coisa foi fluindo, né? Você vê como as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente tem que entrar no campo quando é escalado, e aí o jogo vai se desenvolvendo à medida que vai transcorrendo aí os 45 minutos. Com certeza, Mansur. Olha, eu quero te agradecer demais por essa entrevista tão gostosa e tão informal, né? Parece que a gente está batendo um papo. Você é uma pessoa muito querida, cativante. Parabenizar por esse trabalho fantástico, né? Que você lidera, de recuperar todos esses grandes autores. Você falou muito bem no Judge, né? Que seria a 3ª coluna da teosofia, né? Era Blavatsky e o Judge, né? Que ficou um tanto esquecido, mas agora está voltando, que é fantástico a gente conhecer, e tantos outros. Eu estou colocando teus dados aí para quem, de repente, quiser entrar em contato com você, trocar uma ideia, te convidar, às vezes, para uma palestra, para ter um papo. Estão entrando os dados e quero deixar o programa aberto para você voltar quantas vezes você quiser, meu irmão. Poxa, só tenho a te agradecer por essa gentileza, né, do seu convite, e parabenizá-lo pelo trabalho, você e a sua equipe também, que ninguém faz nada sozinho, não é isso, Jamil? Nós temos que ter sempre pessoas nos ajudando, cada um no seu jeito e no seu setor. Dar um abraço para os espectadores e dizer que a Sociedade Teosófica ou o Movimento Teosófico, através das suas instituições, tudo isso, essas portas estão abertas para aquele que quer buscar, não é, o conhecimento e encontrando-o, facilitando o acesso a outras pessoas. É disso que se trata. Muito obrigado, Jamil. Perfeito, meu irmão. Aproveito e te agradecer a leva de livros que você me mandou também, maravilhosa, que chegou aí. Isso aí tudo vai reverter em documentários, em programas. A gente tem que repartir o conhecimento através do canal. Mandar um abraço para os meus sócios, que é o Marcos e o Márcio, né? Que, como você falou, a gente não faz nada sozinho, eles nos escudam, né, nesse trabalho. E lembrando a todos, né, de se inscrever no canal, acionar o sininho, acompanhar, deixa aí o teu comentário, o que você achou, você já leu Blavatsky, o que você acha de Blavatsky, já leu Teosofia, está conhecendo esses grandes autores que estão vindo à luz agora, deixa o teu comentário que a gente quer saber, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.